Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez. Estamos nas últimas lições. Eu vou fazer um cronograma certinho, porque hoje mesmo, inclusive, eu não sei, depende de vocês, se eu vou falar sobre um tema ou não. Eu pessoalmente acho importante, existe uma certa confusão, mas eu gostaria de saber de vocês. Se não tiver ninguém interessado em quem está acompanhando, pelo menos nessa série, porque a gente vai começar outras, claro. Você vai convidar pessoas para assistir essa série e eu estou adorando, então eu vou continuar. Vou refazer tudo, talvez até com melhor qualidade, enfim, nas próximas, e vamos continuar. Mas nesta série específica, eu gostaria de saber de você se você gostaria que eu falasse sobre um tema que é o dom de línguas. O que a Bíblia diz sobre o dom de línguas? Hã? Tem gente que rejeita, tem gente que aceita, tem gente que considera como uma manifestação do Espírito Santo, né? E inclusive existe, se você não um certo até preconceito, se você não falou em línguas, então você não recebeu, não foi batizado pelo Espírito Santo ainda. Eu não sei. Eu sei o que a Bíblia diz. E, na verdade, a minha pergunta é se você gostaria de ter um estudo sobre isso. Então, se você quer ter um estudo sobre isso, ponha nos comentários. Né? Eu quero, eu quero. Se tiver um, então eu vou falar. Se não tiver ninguém, então eu acredito que não preciso falar, ok? Mas se você tiver um, apenas um, eu falo, ok? Hoje o assunto é bastante interessante. Você vai ver que Deus, mesmo depois que a Bíblia foi, digamos assim, encerrada, né? Porque houve um momento na história da igreja que eles decidiram, olha, não entra mais nenhum escrito, né? Então, depois que a Bíblia foi encerrada, ah, ainda Deus ainda falou com servos e servas de Deus, e especialmente agora nos fins dos tempos. É isso que nós vamos estudar hoje. Então, por isso, eu gostaria que você, antes de começarmos o nosso estudo, você já sabe, nós sempre pedimos a orientação do Espírito Santo para que a gente possa entender o que está escrito na palavra de Deus, né? E aceitar, porque às vezes não é fácil aceitar também, né? Mas pedir a orientação e as forças dele para este estudo. Por favor, se você puder, vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, sabemos, o Senhor já conhece a mensagem que é da sua vontade que eu fale agora neste momento. E também a todos os que estão me acompanhando agora, que elas possam receber esta mensagem de acordo com a tua vontade e principalmente, Senhor Deus, que elas possam aceitar que a tua palavra e a tua mensagem esteja em primeiro lugar aqui e não eu como quem vai explanar, mas sim a tua palavra e a tua mensagem. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos na nossa apresentação. Você vai ver hoje que a nossa apresentação aqui, ela tem alguns slides você vai ver uns slides com um layout diferente. Eu estou usando o nosso guia, mas eu fiz algumas modificações, alguns textos a mais que eu achei que seriam importantes para nós, né? Então, vamos lá? O dom de profecia. O tema de hoje é sobre o dom de profecia. Primeiro, relembrando, semana passada nós falamos sobre os princípios de saúde, né? E a importância, Deus fala claramente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, eu tenho que ter responsabilidade e cuidar do meu corpo, porque Deus me usa o meu corpo e as minhas habilidades para alcançar outras pessoas. Então, eu não posso, não tem essa história de meu corpo, minhas regras, ok? Eu tenho que preservar o corpo que Deus me deu. Isso foi o estudo da semana passada, né? E inclusive sobre a diferenciação de alimentos, e em especial de animais que se pode comer ou não se pode comer.
E eu repeti, estamos vivendo aqui num momento de pandemia mundial. Se as pessoas seguissem o que está escrito na Bíblia, não haveria pandemia, né? E então você vê quão importante é. Eu não tenho autoridade nenhuma em dizer você pode comer isso ou aquilo. Não, eu não posso dizer isso. Mas a Bíblia pode. E então é uma questão de aceitar como um plano de Deus. Se você aceita como um plano de Deus, então você deve cumprir, né? Muito bem. Então falamos também sobre ficar longe de bebidas alcoólicas, de fumo e assim por diante. Mas hoje aliás, um pequeno parêntese, me perdoe. Eu preciso pedir desculpas a você se por acaso você está acompanhando o canal do YouTube. Eu nem coloquei hoje o link porque ele está um pouquinho desatualizado, ok? Então, eu nem coloquei o link, na semana passada eu pus, mas hoje eu nem pus porque eu esqueci de gravar a apresentação da semana passada. Então eu preciso baixar do Facebook para colocar lá no YouTube e a qualidade não é tão boa. Eu acabei ficando chateado e acabei não fazendo isso semana passada. Eu preciso editar também aqueles 2 domingos que a gente falou sobre o sábado, nas profecias de Apocalipse e Daniel. Eu gostaria de fazer um único vídeo daquilo lá, né? Então eu preciso editar. Então aquele estudo também não está no YouTube. Então está um pouquinho desatualizado o canal. Então, se você por acaso estava acompanhando ou recomendando para alguém, peço desculpas porque ele não está atualizado no momento. Mas então hoje o assunto é o dom de profecia, né? Vamos seguir aqui. Existem alguns conceitos a respeito do dom de profecia que precisam ser esclarecidos. O primeiro é o seguinte, e eu considero como erro: considerar que qualquer pessoa que chegue e fale, eu recebi uma mensagem, que realmente aquela pessoa realmente tenha recebido uma mensagem de Deus. Eu não sei. Você não sabe. Então não é todo mundo que diz que recebeu uma mensagem de Deus que realmente está recebendo de fato esta mensagem, né? Talvez nem por má intenção que ela esteja falando isso. Não estou aqui julgando ninguém, mas nós devemos verificar se o que ela diz está de acordo com a Bíblia. Outro conceito, também um erro, é o outro extremo, que é dizer que Deus não se manifestou mais pelo dom de profecia depois que a Bíblia foi fechada, né? Não, depois de João, que foi o último profeta, escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, foram os últimos livros escritos. Não existe mais nenhum livro, né? Então Deus não se manifestou mais, né? E ponto final. É só a Bíblia e ponto final. Isso também é um erro, e você vai ver por esse estudo. Outras pessoas dizem ainda e chegam a dizer, não, Deus só se manifesta e só fala com homens, não fala com mulheres, né? A gente vai ver aqui também nesse estudo que isso também não é verdade. Então primeiro eu vou te mostrar pela Bíblia, né, como se posicionar em relação a estas ideias, ok? O qual dessas, ou existe uma terceira via, não sei, ou uma outra ideia que esteja correta? Vamos ver pela Bíblia. Muito bem. Então, Deus sempre falou com o ser humano. Antes da entrada do pecado, ele falava face a face, né? É claro que depois que o homem caiu, a comunicação com Deus não foi mais possível face a face. Então, ele se manifestava por sonhos ou visões, né? Então, pouquíssimas vezes Deus se manifestou fisicamente, né? São eventos raros, mas existem sim. E você consegue ver pela... Teve um evento, por exemplo, com Abraão, teve um evento com Josué, e assim por diante. Moisés viu Deus pelas costas, né? Viu Deus pelas costas, e ficou encantado com o que viu. Enfim, Deus se manifestou, mas na maioria das vezes ele era por visões ou sonhos, né?
e falava então com os profetas. Muito bem. Uma das coisas, vamos começar então com o nosso estudo. Qual diz a Bíblia seria um dos sinais do tempo do fim? Mateus 24, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí alguém pega esse texto falando: então Deus falou para não acreditar em nenhum profeta. Não. Ele está dizendo que surgirão falsos. E eu preciso saber julgá-los perante a palavra. Se existe o falso, também existe o verdadeiro. Você nunca viu, nunca comprou e nunca vai receber de troco uma nota de R$3. Por quê? Porque não existe nota de R$3, né? Então, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro, né? Que tenta imitar o falso. Mas vamos lá. Então, surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Assim como o próprio Cristo vai vir, e nós sabemos disso, e aí então já acabou tudo, né? Não existe mais poder de escolha no ser humano de que lado vai ficar, enfim. Mas outras pessoas surgirão aí, eu sou o Cristo. Nós já estudamos isso em estudos passados. Assim também vale para profetas. Eu sou profeta. Talvez, pode ser. Assim como muita gente talvez não. E como que eu vou saber? Ou verificando o que a pessoa fala, se ele está falando de acordo com a Bíblia. Vamos continuar. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tá vendo aqui João falando? Olha, não é para você ignorar todos eles, e também não é para você acreditar em todos eles. O que eu devo fazer então? Provar. Como? Comparando o que a pessoa está falando com a palavra de Deus, comparando a vida dela com a palavra de Deus. Vamos seguir. Devemos provar os espíritos. Quais as características de um profeta verdadeiro? E agora a gente vai entrar em várias características. Ok? Vamos seguir. Primeiro, 1 João 4,2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Hoje em dia, isso não é tão relevante. Mas na época de João, isso era muito relevante. Porque na época de João, existiam algumas pessoas dizendo que Jesus veio, mas não em carne. E que as manifestações que ele tinha feito ali, né, os milagres que ele tinha realizado, era sim um espírito, enfim. Eram pessoas que não acreditavam, inclusive, na ressurreição. Né? Nós já estudamos esse tema também, que a ressurreição é um tema muito real e muito forte na Bíblia. Né? Então, essas pessoas que não acreditavam na ressurreição afirmavam: não, Jesus veio, mas na forma de espírito, foi um espírito que veio aqui. Aqui João está dizendo: não, essas pessoas que estão dizendo que Jesus veio em espírito não são profetas verdadeiros. Jesus veio em carne. Muito bem. Aceita que houve a encarnação de Cristo. Então, uma das características. Acautelai-vos dos falsos profetas. Primeiro é Mateus 5, 15 a 17. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos e roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? O que Jesus está querendo dizer aqui? Que eu devo verificar na vida da pessoa, se ela é uma pessoa íntegra, se ela é uma pessoa que segue na própria vida os princípios cristãos. Se ela na sua própria vida não segue os princípios cristãos, eu posso ignorar o que ela fala. Posso ignorar, não, né? Aqui está aqui, acautelai-vos dos falsos profetas, se apresentam disfarçados. Então, Deus não vai se manifestar numa pessoa que tem uma vida pública que a desabone, entendeu? E ele está falando aqui, olha, os falsos profetas, cuidado, olha bem como que é a vida dele, né? Se não,
Se ele não tiver uma vida íntegra, pelo que você conhece, claro, porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos falhos, mas eu devo buscar ter uma vida íntegra, ok? Enfim. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí você está na sua igreja e vem alguém dizendo, olha, eu recebi uma mensagem de Deus para você. E aquela pessoa, você já sabe que tem uma vida que já não está lá muito correta. Opa! Então, peraí. Será que foi uma mensagem de Deus mesmo? Eu acho que não. Tá vendo? Uma forma de você filtrar. Seguindo, pelos frutos da vida da pessoa. Terceiro, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhamos temor dele. Então, um profeta, quando ele diz, aquilo lá vai acontecer, tem que acontecer. Se não acontecer, então não é uma profecia de Deus, ok? Aqui eu preciso abrir um parêntese. Por quê? Porque existem muitas dezenas de profecias condicionais. O que isso significa? Dependem de uma condição. Principalmente aquelas que estão relacionadas à minha resposta ou à sua resposta, à resposta de um povo em relação àquilo. Exemplo típico, Jonas. Qual que era a mensagem de Jonas? Bom, primeiro, lembrando que o objetivo de Deus para a humanidade inteira é o quê? Salvar. Deus quer te salvar. Deus quer me salvar. Deus quer salvar todos. Mas qual que era a mensagem de Jonas? Em 40 dias e a cidade de Nínive será destruída. Será destruída. E ele começa lá e percorre Nínive, né? Demorava 3 dias para percorrer a cidade de Nínive. 40 dias, 39 dias, 38 dias e a cidade vai ser destruída. Tem condição aqui na palavra do profeta Jonas? Não, não tem. Só que o povo se arrependeu dos seus pecados. Era uma cidade muito cruel. E Deus não destruiu a cidade de Nínive, não naquele momento. Destruiu anos depois por outras situações, né? Então, mas por quê? Porque o povo se arrependeu. Então, quando o povo se arrepende, então Deus pode mudar. E aí isso quer dizer que Jonas não era um profeta verdadeiro? Não, ele era um profeta verdadeiro. Ele recebeu essa mensagem de Deus como uma advertência ao povo de Nínive, né? E então, mas o povo de Nínive então se arrependeu. Por que eu digo isso? Porque existem algumas mensagens que são condicionais. Elas são condicionais. E isso não significa que o profeta não seja verdadeiro. Entendeu? Vamos seguir. Vamos seguir então. Então, as predições devem acontecer. Quais as características? Olha lá. Quando vos disserem, consultai os necromantes e adivinhos que chilchereiam e murmuram, caso não consolará o povo seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isso aqui primeiro. Deus condena aqui e em outros lugares de diversas formas os adivinhos, os adivinhadores, os necromantes, as pessoas, né? Então, não é bíblico e Deus condena isso de forma muito clara. E aqui está dizendo, então, não consulte aí os feiticeiros, enfim, os adivinhos, não. Não é isso que Deus quer que você faça de forma alguma. Além disso, eles têm que falar o que as pessoas estão falando, têm que falar de acordo com a lei de Deus.
a palavra de Deus, se não estiver de acordo com isso, também você tem que ignorar. Então, por isso que eu repito tantas vezes, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque senão, se chega uma pessoa falando alguma coisa de um assunto que a Bíblia fala, mas que você não sabe, você pode ou aceitar e aquilo lá não é verdadeiro, ou rejeitar e aquilo é verdadeiro. E então, como você vai saber? Só tendo conhecimento da Bíblia. E eu insisto muito isso com você. Tenha conhecimento da Bíblia, estude a Bíblia todos os dias. Não só como alimento espiritual, isso é importante, talvez o mais importante de tudo, mas também como estudo intelectual. Porque um dia vai chegar uma mensagem para você e você vai ter que julgar essa mensagem. E aí? Você vai ter o conhecimento necessário para julgar se ela está de acordo com a Bíblia ou não? Né? Entendeu? Muito bem. A pessoa tem que viver de acordo com a Bíblia e com a lei de Deus. Muito bem. Só eu, Daniel, mais uma característica, só eu, Daniel, tive aquelas visões. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu, só eu, e contemplei esta grande visão. E não me restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Aqui mostra que, às vezes, o profeta, quando ele está tendo visão, é acompanhado de fenômenos físicos. Por que eu digo às vezes? Porque uma das formas de Deus falar ao profeta é também em sonhos. Entendeu? E em sonhos, ninguém sabe se a pessoa teve ou não uma manifestação física. No caso de Daniel, enquanto ele estava vendo, ele estava acordado, outras pessoas estavam ao lado dele, perceberam uma manifestação física no corpo dele, né? Ele estava de uma forma diferente, né? E como se estivesse ali em transe, né? E aquilo lá foi visível às outras pessoas que estavam ali. E ele descreve, não tive mais forças e assim por diante, mas ainda consegui ver e ouvir a visão, enfim. Mas o fenômeno físico é o menos importante dos sinais aqui. Tá? O restante é muito mais importante, o que a pessoa diz, se ela acontece ou não acontece, se a profecia se cumpre ou não se cumpre, se a pessoa vive de acordo com os princípios da Bíblia ou não, se o que ela fala está de acordo com os princípios da Bíblia ou não. Isso certamente é o mais importante. Muito bem. E aquela questão de mulheres? Será que teve mulheres que falaram também? Porque na maioria ou todos os livros da Bíblia foram escritos por homens? Mas olha só, a profetisa Miriam, irmã de Arão, irmã de Moisés. Então, Miriam, ela profetizou. Que mais? Em Juízes fala sobre Débora, que foi uma profetisa e julgava Israel no seu tempo, foi uma profetisa e juíza do povo de Israel, né? Então, olha, Deus não tem nada dessa de machista, não. Muito pelo contrário. Na própria criação de Deus, para mim, a obra-prima da criação são as mulheres, sem sombra de dúvidas, né? Então, e Deus se usou profetas homens e profetas mulheres para enviar as suas mensagens, sem dúvida, ok? Então Deus não é machista, né? Por mais que a Bíblia tenha sido escrita numa sociedade machista, sem sombra de dúvidas também, mas Deus não é, ok? Muito bem. Débora, então, era uma profetisa e uma juíza. Em Lucas, fala sobre... Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ali, na descrição do nascimento de Jesus, né? Ali no comecinho do Evangelho de Lucas, uma mulher, né? Uma mulher chamada aqui como profetisa. Ok, então uma Ana. Em Atos, no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa da Filipe, o evangelista, que era um dos 7,
ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. A gente nem sabe o nome das filhas de Filipe, no entanto, elas profetizavam. E aqui é interessante, antes da gente seguir no próximo slide. O que é interessante aqui? De todos esses profetas, você não sabe o que Miriam falou, o que ela escreveu, não sei. Talvez ninguém tenha anotado, né? Você não sabe o que Débora escreveu, né? Você não sabe o que Ana escreveu. Você não sabe o que as filhas, né, de Filipe escreveram, falaram. Você não sabe o que Natã, por exemplo, aquele profeta que foi colocar o dedo na cara de Davi. Você pecou. Ele era um profeta. O que ele falou, além de ter advertido Davi? Além de advertir Davi, o que ele falou? O que mais que ele falou? Foi só isso ou foi outras coisas? Então você vê que existem profetas que falam com o povo de Deus, dão as suas profecias, né? Dão a sua mensagem, mas estas mensagens não foram colocadas na Bíblia. Por quê? Porque não percorriam todo o tempo, não eram necessárias para todas as pessoas, eram só para aquele momento, para aquele tempo. Então Deus falou não. Foi importante para aquele povo naquele momento, mas não é tão importante. O povo lá do ano 2020 talvez não precise saber disso aqui. Então isso aqui não precisa ser colocado na palavra de Deus. Entendeu? Então existem dezenas e talvez até centenas de profetas, talvez até centenas de profetas na história, ou milhares, eu não sei o número, Deus sabe, de profetas que falaram a mensagem de Deus. No entanto, esta mensagem não foi colocada na sua palavra. Isso desmerece essas pessoas ou a mensagem delas? Não, foi certamente importante para o tempo delas, ok? Muito bem. Então, em Atos, nós temos as 4 filhas de Filipe que profetizavam. E aqui eu preciso mostrar para você mais alguns textos importantes, né? E aqui são um dos slides que você vê que fui eu que fiz, né? Então, desculpe aí a feiura deles. 1 Coríntios 14, 1 a 5. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 1 a 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua e não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Bom, aqui, só para terminar, você já vê aqui que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios que era importante que o povo, que a igreja, buscasse o dom de profecia, buscasse o dom de profetizar. Então, essa história de que, uma vez fechada a Bíblia, não haveria mais manifestação da profecia, não é isso. Isso não é bíblico. Paulo está dizendo aqui claramente que a igreja deveria buscar o dom de profecia. Quer ver um outro trecho? Também em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, a gente vê lá os dons do Espírito. Aqui 2 vezes Paulo fala nesse capítulo sobre isso, mas eu vou ler apenas uma delas. Verso 8 em diante. Porque para um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, e a outro mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e assim por diante. Então aqui Paulo está descrevendo os vários dons, e entre eles o dom de profecia. Então o dom de profecia acompanharia a igreja, não sei por quanto tempo, mas
certamente mesmo depois de que a Bíblia foi fechada. Entende? Então essa história, e muitos cristãos são sinceros no que creem, mas o conceito em si está errado. Muitas pessoas acreditam que não. Se não está na Bíblia, pode ignorar. Não, isso aí é heresia. Não, eu devo julgar, eu preciso verificar o que é, porque pode ser sim uma palavra de Deus. Entendeu? Muito bem. Outro verso que eu preciso mostrar para você é o que está aqui escrito em Joel 2. Olha só, Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este trecho aqui, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia do Senhor, nós já estudamos como sendo um dos sinais da volta de Jesus e nós já vimos que aconteceu lá por volta do ano 1790 até 1860. Nós já vimos isso. Né? Eu não estou trazendo aqui as datas. Mas o que o profeta Joel está colocando aqui? No mesmo tempo que isso acontecesse, certo? Derramarei o meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, mesmo aqui, recentemente, né, nos anos de 1700 e 1800, recentemente em relação aos tempos bíblicos, haveria o dom de profecia. Entendeu? Então, aqui, junto com essas manifestações aqui, haveria o derramamento do Espírito Santo. Então, mais uma vez, essa história de que uma vez fechada a Bíblia não haveria mais nenhuma manifestação do dom profético, não é bíblico essa ideia. Essa ideia não é bíblica. Nós devemos sim, né, conhecer o que se fala e julgar. Ok? Muito bem. Vamos seguir então a nossa apresentação aqui. Vamos lá. Que profecia teria o verdadeiro... Não, perdão. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse 12 e Apocalipse 19. Preste atenção nesses dois trechos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui eu já falei sobre isso nos dois estudos atrás. Então aqui eu coloquei em contraste, né? Satanás irado contra quem guarda a lei de Deus. E já falei para você que você deve buscar, né? Se você quer ficar do lado de Satanás, é sua escolha. Mas se você quiser ser contra Satanás, você tem que se posicionar a favor da lei de Deus. Já mostrei isso para você. Só que aqui tem um outro trecho importante. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Aí a gente vai para Apocalipse 19, 10. Então João teve visão de um anjo, no meio da visão que ele estava tendo, que depois ele escreveu o livro de Apocalipse. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aí a gente volta aqui, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia é justamente aquele povo que o Satanás está terrivelmente contra. Ele vai atacar. E você deve ir para o lado de cá. Sim, você deve procurar ser o alvo de Satanás. É isso mesmo que eu estou falando. E não ficar do lado dele. Ok? Então, existe um povo em que
o espírito de profecia se manifestaria? Muito bem. E aqui então nós podemos afirmar: nós acreditamos no dom de profecia de Ellen White. E eu vou colocar alguns dados ali para você um pouco mais adiante, ok? Bom, primeiro ela teve uma vida fantástica, impecável, do ponto de vista, claro, perfeita, não é, ninguém é perfeito, mas ela sempre procurou seguir os mandamentos de Deus, desde a sua infância, ok? Então, perfeição, só Deus, né? E quando nós estivermos no céu. Mas, ela como humana, procurava seguir os mandamentos de Deus, ok? Muito bem. Os seus ensinos, todos eles, nenhum deles contradiz o que a palavra de Deus diz. Nenhum deles. Compare, leia. Ela exalta de forma fantástica a pessoa de Jesus. Você vê no que ela escreve o amor que ela tinha pela pessoa de Jesus. E ela teve dezenas, centenas de profecias cumpridas. A sua vida e os seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Se você encontrar um ensino dela que não esteja fora de contexto, porque é muito fácil pegar uma coisa fora de contexto e você faz qualquer coisa com aquilo. Um ensino que contradiga a Bíblia, me mostre. Aliás, fica um desafio para você. Seria interessante que você lesse os escritos dela. Ellen White. Outros profetas podem existir sem sombra de dúvidas. E a primeira coisa que você deve fazer? Julgar. Veja o que a pessoa está falando. Veja a vida da pessoa. E veja o que a Bíblia diz. Ok? Muito bem. Então aqui, o único ninguém fora da igreja adventista acredita nela como sendo uma escritora inspirada por Deus. Ok? Muito bem. Qual a nossa segurança nos dias finais? Crede no Senhor e no vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Então eu devo buscar conhecer o que os profetas dizem e, se eles forem verdadeiros, crer neles também. Ok? Seguir os seus ensinos. Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. E aí, eu vou mostrar para você, então, imagine uma pessoa que teve de estudo, nem a 4ª série fundamental, ela escreveu mais de 25 milhões de palavras, quase mais de 10.000 páginas escritas, muito mais do que 10.000, eu não trouxe aqui o número, porque o número em si é irrelevante, mas que ela escreveu muito, muito, certo? E leitura fantástica para você, certo? As suas profecias, as suas visões, a sua mensagem, elas abrangem tanto a vida pessoal, a familiar, a religião, a educação e a saúde. Ah, mas será que teve profecia cumprida? Ah, vamos lá. Foi ela que incentivou a Igreja Adventista a abrir escolas, hospitais, casas editoriais, né? O seu ministério profético durou cerca de 70 anos e ela faleceu em 1915. Os seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos melhor compreensão de suas mensagens. Então aqui, por exemplo, uma profecia cumprida. 1860, uma grande tensão entre os estados do norte e os estados do sul, lá nos Estados Unidos, ok? Lá nos Estados Unidos. E nenhum deles dava grande bola para o que ia acontecer. Nenhum deles, tá? Por exemplo, Abraham Lincoln, em todo esse processo, sinto-me justificado em concluir que a crise, pânico e ansiedade em nosso país, neste momento, são artificiais. Meses antes da Guerra de Secessão, certo? O New York Times, editorial, em 1º de maio de 1861. Se houver alguma guerra, será uma guerra com o único objetivo de preservação do comércio americano. Vamos agir rapidamente.
Uma união de esforços ativa e decidida nos fará completar eficazmente nossa obra em uns 30 dias. A Guerra de Secessão, sim, e o que Ellen White disse? Ela viu numerosos exércitos de ambos os lados, mortos e moribundos por toda parte. Há pessoas neste templo que perderão filhos nesta guerra. Ela teve essa visão enquanto estavam adorando a Deus na igreja, certo? 12 de janeiro de 1861. Assim como a maioria da igreja ali também não estava dando nem bola sobre o que estava acontecendo, achando que isso não vai dar nada. Xé, vai dar nada, né? Então ela teve essa visão, olha, o negócio é feio. O negócio é feio. O que aconteceu? E aí, naquele momento, você ficaria de que lado? De Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos, do New York Times, que era o maior jornal da época, e até hoje ainda é muito importante, ou do lado de Ellen White? De que lado você ficaria? Se os analistas diziam que não haveria guerra, ou se houvesse, seria muito rápida, a guerra durou 4 anos. Num país de 31 milhões de habitantes naquela época, 1 milhão de pessoas morreu. 1 milhão de pessoas morreu na Guerra Civil Americana. De um país de 31 milhões de pessoas. Ou seja, o quê? 4% da população morreu. Foi muito sangrenta. Aqueles que achavam que não seria nada, quem estava certo? Quem estava certo? Em 6 de junho de 1863, Ellen White teve uma visão sobre princípios de saúde. E aqui eu já dei um spoiler dessa notícia aqui para vocês semana passada, né? Só que numa época onde a medicina não sabia nada do corpo humano. Nada. A medicina naquela época recomendava fazer eu esqueci agora o termo, fazer escorrer o sangue. Não, você está passando alguma coisa assim, então vai lá, corta e deixa o sangue escorrer aí. Usavam sanguessugas para sugar o sangue, como se isso fosse melhorar a saúde da pessoa. Imagina. Né? Não tinha conhecimento de remédios, eram todos caseiros, era uma coisa assim muito inicial. E os princípios de saúde que já eram, né? Falei disso semana passada, os princípios de saúde que ela teve, que já eram acessíveis e são acessíveis até hoje, o que aconteceu? Olha só, hoje a gente vê que os princípios de saúde que ela estabeleceu para a Igreja Adventista fazem com que as pessoas vivam mais. No mínimo, em média, quer dizer, no mínimo não, mas em média, 10 anos a mais e melhor. E essa estatística aqui ainda está meio distorcida. E aí, você acredita ou não? Como que a Igreja Adventista vê as profecias e como ela mesma diz a respeito disso? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Tá? Primeira coisa, ela sempre enalteceu a Bíblia. Olha só, recomendo-lhe, caro leitor, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Por esta palavra seremos julgados. Primeiro livro que ela escreveu. Logo em seguida, o Espírito não foi dado. Ela falando da palavra que ela estava tendo. Nem nunca poderia ser, a fim de sobrepor-se às Escrituras, pois estas declaram explicitamente acerca de si mesmas serem a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Ela está dizendo claramente aqui o que? Os escritos dela não vão contra a Bíblia. E você pode julgar por si mesmo. Leia. Não estou aqui, ela falando, para substituir a Bíblia. Não. A Bíblia é a principal regra de fé e prática. E eu estou aqui falando há vários estudos sobre o quê? Sobre Bíblia. Eu estou falando aqui sobre Ellen White só hoje.
Se você viu algum texto, né? Não viu, porque eu não apresentei. Eu estou apresentando para você Bíblia. E a igreja de todas as doutrinas que a igreja adventista tem são doutrinas bíblicas. Não tem uma doutrina que você possa dizer, ah, não, isso aqui vem dos escritos. Só nos escritos de Ellen White tem. Não. Nenhuma. Todas as doutrinas da igreja adventista são doutrinas bíblicas. E é assim que nós usamos. O quê? Primeiro usamos a Bíblia como regra e fé e prática. Agora, como um aconselhamento, então eu posso usar. Sim. Por exemplo, o fumo, né? Não existe nada na Bíblia que fala sobre o fumo, mas ela falou. Por quê? Porque na época em que a Bíblia foi escrita, não existia o fumo. Entende? Então, você vê também como o profeta é importante, porque em meio à sociedade, em meio ao tempo onde ele está vivendo, podem surgir novas artimanhas do diabo que não estavam lá nos tempos bíblicos, não existiam lá nos tempos bíblicos e que nós devemos estar atentos. Entendeu? Então é assim que nós usamos os escritos de Ellen White. E eu convido você, comece por um livro fantástico chamado Caminho a Cristo. Comece por esse livro. Ele é lindo, fantástico. Se você tiver interesse, peça para mim. Te dou com o maior prazer. Eu recomendo um livro fantástico para os nossos tempos chamado Grande Conflito. Depois que você lê o Caminho a Cristo. O Grande Conflito. Para os nossos tempos. Veja se tem alguma coisa ali que vá contra a Bíblia. Veja se depois da leitura desse livro você não cresceu espiritualmente. Né? Mas não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de estudar a Bíblia de forma alguma. A Bíblia em primeiro lugar. Ok? Muito bem. Vamos encerrar. Então, o nosso tempo está acabando. Recapitulando o que eu gostaria de deixar claro para você. O dom de profecia sempre acompanhou a igreja e pode acompanhar mais vezes. Certamente. Eu aqui não estou julgando e acredito sinceramente que muitas dessas pessoas, principalmente, isso existe bastante nas chamadas igrejas pentecostais. Eu não gosto de colocar rótulos, tá? Mas as igrejas que seguem uma linha semelhante à igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, tá? E aquelas pessoas ali, na sua sinceridade, não podem ser usadas pelo Espírito Santo e talvez ali o Espírito Santo não tenha falado alguma coisa para algum irmão? Pode sim, e acredito que sim. Todas elas? Não. Porque não dá para ser todas. Infelizmente, os sinceros não são maioria em nenhuma igreja. É triste dizer isso, mas nem na minha. Os sinceros mesmo não são maioria em nenhuma igreja. Então não dá para ser todos. Ok? Enfim. Então o espírito de profecia estaria acompanhando a igreja sempre. Por quê? Porque as artimanhas de Satanás mudam a cada dia. Ele está procurando encontrar um veneno diferente para pegar você. Entendeu? E aí? E esse veneno já estava escrito lá atrás na Bíblia? Não sei, acho que não. Provavelmente não. Tá? Aqui é claro, é uma ilustração que eu estou dando aqui. Então acompanharia. E acompanhou também, temos a convicção que acompanhou nos escritos de Ellen White. Eu convido você a ler os escritos dela e julgar por si mesmo. Se for ruim, se não estiver de acordo com a Bíblia, jogue fora. E faça isso em relação a todos os outros. Ok? Em todos os outros que se dizem. Por quê? Porque alguns deles realmente serão usados por Deus. Ok? Esse é o meu desejo nessa noite, que você conheça, que você aceite o dom de profecia, que você conheça os escritos de Ellen White e que você tenha, inclusive para os adventistas, temos que ter a humildade e aceitar que outras pessoas surgirão com o dom de profecia também, ok? Muito bem. Se você puder, feche os seus olhos, nós vamos fazer a oração final. Aguardo você, claro, semana que vem, mas vamos fazer a oração agora. Querido Pai, nós vimos que o Senhor
como um Deus bondoso, sabendo que Satanás muda de estratégia a cada momento para atacar o ser humano. O Senhor também envia mensageiros desde os tempos bíblicos e até hoje o Senhor pode mandar mensageiros para nos alertar dos perigos que Satanás está colocando ao nosso redor. E o Senhor tem feito isso especialmente com Ellen White. Muito obrigado porque o Senhor fez isso com um Deus bondoso. Que nós possamos aceitar os escritos dessa escritora como sendo uma mensagem de Ti, mas que nós possamos conhecer, temos esta disciplina de conhecer esses escritos e crescer espiritualmente através deles. Esteja com cada um de nós, te pedimos a bênção de cada pessoa que esteja nos assistindo agora, durante hoje e durante toda essa semana. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Não se esqueça, antes de você desligar aí o vídeo, não se esqueça, se você quiser um estudo sobre o dom de línguas, ponha nos comentários. Se tiver um, eu faço. Se não tiver ninguém, eu pulo, ok? Muito bem. Aguardo você semana que vem. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Até mais.